Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver a ação solidária do Tribunal de Justiça de Minas, em parceria com entidades do sistema de justiça, combate à fome em tempos de pandemia. A partilha de bens demanda atenção a alguns detalhes. Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem posto de atendimento virtual para solucionar demandas imobiliárias. Em tempos de pandemia, a atermação é feita online. Precatórios. Entenda o que são e quem tem direito de receber pelo pagamento desses títulos. Quem tem um problema que envolva administradoras, corretoras e incorporadoras de imóveis ou questões relacionadas a condomínios, corretagem e locação, pode resolver tudo sem sair de casa. É que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolveu uma solução virtual, um posto de atendimento pré-processual imobiliário. O atendimento é especializado para quem busca resolver conflitos de natureza imobiliária. O posto de atendimento pré-processual imobiliário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais permite democratizar o acesso à justiça e à cultura da conciliação. A iniciativa é um dos serviços vinculados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, de Belo Horizonte. No lugar de ajuizar um processo, pode tentar uma conciliação perante esse posto, esse PAPRE, e obtida a conciliação, ela é homologada pelo Sejusc. Então, nós atendemos do ponto de vista pré-processual, para evitar que seja instaurado um processo, e o acordo feito é desde já homologado, vira uma sentença. Então, as partes simplificam o procedimento neste caso. De agosto do ano passado até agora, por causa da pandemia da Covid-19, o atendimento tem sido de maneira virtual, o que permitiu uma ampliação nos serviços e o consequente aumento das conciliações. O que o PAPRE está fazendo, e a Justiça nos deu aval, foi justamente de fazer as audiências através de plataformas digitais. Com isso, a gente consegue uma eficácia muito grande, porque às vezes você tem condôminos que nem são de Belo Horizonte, são de outras cidades, que teriam que se deslocar, mandar um representante, alguma coisa nessa espécie, e isso facilitou bastante esse tipo de negociação. Leva em média 15 dias para acontecer uma audiência em busca de uma solução de conflito imobiliário por meio do Sejusc em Belo Horizonte. Desde que o procedimento passou a ser feito de forma virtual, o posto de atendimento já realizou mais de 800 audiências, uma média de 10 por dia, e a taxa de acordos ficou em mais de 80%. Quando você aceita uma negociação online, você está realmente interessado em resolver aquela questão. E muitas vezes, quando você tem numa audiência presencial, aquele deslocamento que você fez, aquilo tudo que você fez, às vezes depende até de uma segunda, terceira, quarta pessoa, e você não consegue reunir todos naquele mesmo momento. E no online, você consegue tranquilamente fazer essa audiência com todos os participantes. A solução consensual de uma demanda que envolve uma questão condominial, uma dívida ou conflito de interesse representa celeridade e economia de tempo e dinheiro não só para as partes envolvidas, mas também para o próprio judiciário. O serviço é totalmente gratuito, não tem nenhum custo para os envolvidos, e o trabalho ele é mantido pelo Secovi-CMI como uma proposta de auxiliar a todas as imobiliárias, a todos os administradores de condomínio e todas as pessoas que tenham dívidas e que precisam de uma solução mais rápida, mais célere, né, e que possa atender aí os anseios de terem um conflito já solucionado antes mesmo disso virar um processo. Nessa época de pandemia, as audiências realizadas nos juizados especiais acontecem de maneira virtual. Quando acontece acordo, a sentença tem sido definida em até 6 meses. Os juizados especiais possuem competência para conciliar, julgar e executar ações consideradas de menor complexidade e que não ultrapassem 40 salários mínimos de indenização. Devido à pandemia da Covid-19 e pensando na saúde e segurança da sociedade, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais criou um sistema para que os juizados especiais possam receber a abertura de ações de maneira online. É a chamada atermação virtual. Com a pandemia, todo mundo trabalhando em home office, nós precisávamos de resolver como que as partes poderiam entrar com propor suas ações, né? Através dessa atermação, que é o caso quando a pessoa não tem advogado, também
sem comparecer lá no juizado. Então, nós pensamos nessa termação online. Você entra no site do tribunal, preenche um formulário, o formulário chega para o nosso setor de atermação, eles olham e distribuem lá pelos atermadores, e o atermador entra em contato com aquela pessoa para formalizar. Na prática, o sistema é simples de operar. O cidadão entra no site www.tjmg.jus.br, na aba Cidadão, clica em Juizados Especiais, depois em Pré-atermação, Iniciar processo. Em até 3 dias do recebimento desses dados, o setor entra em contato por telefone com quem preencheu o cadastro para finalizar o atendimento. Qualquer cidadão acima de 18 anos pode entrar com a ação gratuitamente. Para as ações de até 20 salários mínimos, não é necessário advogado. Nos juizados especiais, desde o ajuizamento da ação até a decisão pelo juiz de primeiro grau, os procedimentos são gratuitos. As taxas, custas judiciais e outras despesas serão pagas apenas quando uma das partes não aceitar a sentença e recorrer. Até 20 salários mínimos não exige advogado. De 20 a 40, a pessoa tem que estar com advogado. E também, no início, você não paga as custas. Não tem custas nenhuma para você demandar no juizado. Mas se você, depois da sentença, quiser recorrer daquela sentença, aí sim você paga as custas. Mas tem casos, né, também que a gente paga custas, que o juiz pode condenar em pagamento de custas na sentença final, né, na sentença, quando, por exemplo, a pessoa entra com a ação, que é a contumácia que a gente fala, a pessoa entra com a ação e não comparece à audiência, quer dizer, não dá andamento ao processo, então ela pode ser condenada em custas. E também quando tem litigância de má-fé. No próximo bloco, a Justiça Mineira também atua no combate à fome durante a pandemia. A pandemia da Covid-19 trouxe à tona um sério problema social e as medidas restritivas de isolamento e lockdown como forma de segurança têm tirado o alimento da mesa de muita gente. Para ajudar no combate à fome, a Justiça em Porteirinha, no norte de Minas Gerais, promoveu uma campanha solidária que colaborou com a distribuição de mais de 20 toneladas de alimentos para 5.000 pessoas. Mais de 1.400 cestas de alimentos, cerca de 22 toneladas foram doadas para atender pelo menos 5.600 pessoas vulneráveis de áreas carentes da comarca de Porteirinha. Integram a comarca os municípios de Riacho dos Machados, Catuti, Serranópolis de Minas e Pai Pedro. Uma caravana conduzida pela Polícia Militar de Porteirinha percorreu a cidade com as cestas doadas. A campanha mobilizou também empresários da região e a sociedade civil. A campanha começou no domingo de Páscoa. A distribuição foi feita por voluntários. 12 viaturas da Polícia Militar e do Sistema Prisional, 5 carros particulares e um caminhão ajudaram na entrega das cestas básicas. Queria aqui agradecer a todos que colaboraram com essa ação social, que permitiu com que 22 toneladas de alimentos chegassem a diversas famílias que estavam precisando desse alimento na cidade de Porteirinha, Catuti, Riacho dos Machados, Serranópolis e Pai Pedro. A gente só tem a agradecer e certamente você fez muita diferença na vida das pessoas que receberam as doações. Dona Adélia, uma das beneficiadas, agradeceu a ação solidária. Quero agradecer a vocês por tudo. Vocês por mim, que aquele dia vocês passou. Eu pensei que vocês tinham esquecido, mas vocês não esqueceram. Que Deus abençoe vocês. Durante a ação também foram doadas mais de 1.000 máscaras de proteção contra a Covid-19, feitas por detentos de presídios da região. A ação solidária teve 3 objetivos: ajudar as famílias carentes, conscientizar sobre o uso de máscaras e movimentar a economia local. O objetivo desta campanha foi exaltar o espírito de solidariedade, já que neste momento de pandemia, a união entre o poder público e a sociedade civil é imprescindível para ajudar aqueles que mais necessitam. Felizmente, a sociedade ela acreditou no poder público e, com isso, tivemos a arrecadação de mais de 1.400 cestas, que vai ajudar muito nas famílias carentes. A campanha foi um sucesso, superou todas as expectativas. E o Ministério Público agradece toda a sociedade civil pelo empenho e pela participação. Confira os destaques da semana do Judiciário Mineiro.
A digitalização dos processos físicos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais segue em ritmo acelerado mesmo com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. 26 comarcas mineiras já ultrapassaram 80% da digitalização dos processos físicos. O superintendente administrativo adjunto do Tribunal de Justiça de Minas, desembargador José Arthur de Carvalho Filho, disse que a meta é digitalizar todo o acervo de 3,5 milhões de processos do tribunal até julho de 2022. Com a melhoria dos índices sanitários, voltando para a onda vermelha, nós vamos potencializar as virtualizações e esperamos chegar realmente nesses números. É uma tarefa ousada, mas eu acho que vamos conseguir. E nós estamos com várias parcerias com a AB, Ministério Público, Defensoria Pública, Febraban, empresas privadas que vão nos auxiliar nessa empreitada. A virtualização dos processos físicos é um dos pilares do programa Justiça Eficiente, o PROJEF. A Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, poderá se tornar uma instituição de ensino credenciada para oferecer cursos de pós-graduação lato sensu para todo o Brasil e, posteriormente, mestrados e doutorados. A proposta foi apresentada ao presidente do tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes, e ao superintendente administrativo adjunto da casa, desembargador José Arthur Filho. O presidente Gilson Soares Lemes autorizou a formação de uma comissão para estudar a mudança. A Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais passa a integrar o Fórum Fundiário dos Corregedores Gerais de Justiça da região de Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A inclusão do estado de Minas Gerais foi aprovada na 6ª reunião do Fórum Fundiário das Corregedorias. O novo integrante do Fórum, o Corregedor-Geral de Justiça de Minas Gerais, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, diz que a região merece destaque por ser um grande polo de produção agrícola e que pode atrair problemas por causa de ocupações irregulares das terras. Segundo dados do IBGE, a região é responsável por 10% da produção brasileira de soja e milho. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, recebeu o coordenador-geral do programa Novos Rumos, desembargador Antônio Armando dos Anjos, para tratar sobre a abertura de cerca de 1.000 vagas nas associações de proteção e assistência aos condenados, as APACs, em Minas Gerais. O presidente disse que as APACs representam um sistema inovador e de sucesso na recuperação de presos, sendo uma alternativa ao sistema carcerário tradicional. 45 APACs estão em funcionamento em Minas e atendem mais de 3.000 recuperandos. A partilha de bens é a divisão do patrimônio depois do divórcio ou após a morte de alguém. Mas a realização deste ato não pode ser feita de qualquer maneira. É preciso se atentar a algumas regras. A transferência de bens entre familiares e até mesmo de maneira comercial pode ocorrer de diversas formas, como determina o Código Civil. Na prática, essa transferência pode ser por meio de um contrato de compra e venda, testamentos e inventários, doação simples quando alguém doa um bem a uma terceira pessoa, doação com usufruto quando é permitido administrar e explorar financeiramente o bem, ou a doação como antecipação de herança, feita de um pai para filho, por exemplo. Seja para venda ou em qualquer tipo de doação, é preciso respeitar o direito dos herdeiros legítimos. Com relação à doação e à compra e venda, principalmente entre parentes, né? A doação, ela não precisa da anuência de qualquer outro parente. Então, se o pai quiser doar um bem para o filho, ele pode doar, eventualmente outros irmãos não precisam anuir, só que essa doação ela não pode ser universal. O que a gente chama? Ela não pode doar todo o patrimônio dele. E, além disso, essa doação ela tem que respeitar a legítima, que é 50% do patrimônio que o pai tem disponível, tá? E numa compra e venda, eventualmente, se for uma compra e venda de descendente para ascendente, né, de pai para filho, né, os demais irmãos, eles têm que anuir com aquela compra. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a população manteve a procura pelos serviços de transferência de bens. Dados do Colégio Notarial do Brasil mostram que o número de doações, inventários, partilhas e testamentos registrados em Minas Gerais em 2020 passou de 33 mil. E nos primeiros 3 meses de 2021 em todo o Brasil, os números já são mais de 60 mil e quase 8 mil em Minas Gerais. Então a gente orienta para que
realmente se a pessoa tem alguma situação ali que ela deseja regulamentar, regularizar, se ela quer fazer um testamento para deixar claro como é que ela quer que seja feita a partilha dela no futuro, né? Então, que o momento é fazer agora, né? Realmente, para que se evite qualquer situação posterior em que, eventualmente, o acometimento de uma doença possa vir a impedir que formalize esse ato. Um outro motivo para a manutenção nesse ritmo de procura pelos serviços de transferência de bens foi a possibilidade de fazer esses documentos online com a criação da plataforma e-notariado. Por causa das medidas de restrição impostas pela pandemia, foi autorizada a realização remota desses atos. Se a pessoa precisar de fazer uma escritura de doação, ela quer se resguardar, não quer ter o contato com outras pessoas, ela tendo o certificado digital, ela também pode fazer o certificado digital de forma virtual por videoconferência. Então, tem algumas regras de circunscrições que tem que ser observada na lavratura, isso está disposto no provimento 100, mas aí o tabelião, a mesma cautela que ele tem da verificação da capacidade das partes presencial, ele vai exigir também na lavratura da escritura na escritura de forma remota. A transferência de bens exige ainda o recolhimento de impostos regulamentados em cada estado, como ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. E para os bens acima de 30 salários mínimos, é obrigatório lavrar uma escritura pública. Para a maioria dos serviços, não se exige a presença de advogado, mas é importante que o cidadão procure se informar ou contar com uma assessoria jurídica para evitar problemas. Daqui a pouco, o pagamento dos precatórios, os títulos de dívidas judiciais de prefeituras, governos e da União. Você certamente já ouviu falar em título de precatório, mas o termo ainda é desconhecido para algumas pessoas. Agora você vai saber um pouco mais sobre quem tem direito de receber um precatório e os detalhes do pagamento desses papéis, que representam dívidas judiciais de prefeituras, governos e da União. Precatórios são instrumentos usados pelo Poder Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas contraídas pelo município, pelo Estado ou pela União após derrota em algum processo judicial. Essas dívidas precisam ser inseridas no orçamento público, ou seja, é preciso reservar o dinheiro para quitar os precatórios. O juiz solicita ao presidente do Tribunal de Justiça que faça contato com o ente devedor, cobrando o pagamento devido à parte que ganhou a disputa na Justiça. Outra forma de definir esses pagamentos é pela mediação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mediou o acordo em que o FUNEMP, Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais, recebeu R$ 4 milhões do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares por conta do derramamento de 7 mil litros de soda cáustica no córrego Figueirinha, que deságua no Rio Doce. Em negociação semelhante, um acordo permitiu que a Cenibra, celulose nipo-brasileira, recebesse do Estado de Minas Gerais precatórios de R$ 39 milhões. Os precatórios podem ser pagos à pessoa jurídica e também pessoa física. O edital para pagamento que o TJMG executa neste momento prevê valores na casa dos R$ 210 milhões. Atualmente, o Tribunal Mineiro tem um acervo de 25 mil processos de precatórios. E este ainda não é o número mais expressivo. Dados revelam que São Paulo tinha, em 2018, dívida de R$ 23,6 bilhões, respondendo por 50% do total de precatórios do Brasil inteiro. Já o estado de Minas Gerais e os municípios mineiros, somados, têm uma dívida de precatórios orçada em R$ 5,8 bilhões. Os recursos são depositados em contas administradas pelo Tribunal de Justiça. Os pagamentos respeitam uma ordem de prioridades. Doentes graves, idosos e deficientes são os primeiros a serem contemplados. A pauta e a ordem cronológica de pagamentos são informações públicas e estão disponíveis no site do TJMG. E eu recebo aqui no estúdio para continuar essa conversa sobre precatórios o juiz coordenador da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Christian Iguchi. Seja bem-vindo, doutor Christian. Muito obrigado pelo convite. Doutor Christian, a gestão dos pagamentos desses precatórios
ela é feita individualmente por cada estado ou o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, que é um órgão superior, também tem algum envolvimento nisso? Bem, na verdade, até pouco tempo atrás, cada tribunal fazia a gestão do seu procedimento de precatório. Como você bem disse, Eduardo, o CNJ acabou editando a Resolução 303 e unificou no país o procedimento, o trato do precatório a nível nacional. Então, há uma gestão unificada, né, um conjunto de regras gerais que devem ser observadas pelos tribunais, sendo que o CNJ teve a sensibilidade de fazer previsão para que cada tribunal pudesse atender uma peculiaridade local. Por quê? Cada tribunal, cada estado tem um tamanho diferente, um volume de precatórios distintos, uma realidade econômico-financeira diferente, então houve essa sensibilidade para permitir que cada um pudesse se adequar às normas gerais lançadas pelo CNJ. Queria saber se só a parte pode receber esse precatório ou, de repente, o advogado que a representa pode receber em nome dessa pessoa? Não, o advogado que tratou, né, que foi nomeado pelo credor, seja no processo que originou o precatório, seja contratado no curso do procedimento administrativo de pagamento do precatório junto a nós na Central de Precatórios, ele pode receber em nome do cliente. Basta ter poderes especiais para tanto. E estamos falando então de que forma de pagamento? É um crédito em conta, é emissão de um cheque, o que seria? O Tribunal de Justiça ele faz a emissão de um alvará eletrônico, que na verdade é uma ordem de pagamento, uma determinação de transferência de pagamento da conta do tribunal para a conta especificada pelo advogado para o recebimento daquele crédito. E essa conta pode ser a do próprio advogado ou pode ser a do cliente. No caso de uma eventual morte desse autor da ação do precatório, os herdeiros podem requisitar o recebimento desse valor? Sim, para tanto, basta que eles se habilitem junto à Central de Precatórios, né, conforme normatização interna, que exige dos interessados uma certidão da vara de sucessão, onde correu o processo de inventário do credor original, ou uma certidão do cartório, se a sucessão se fez de modo extrajudicial, porque não há menores, né, um processo mais simples. A Central de Precatório, com essa informação, sabendo quem são os herdeiros e qual é o quinhão de cada um, realiza o pagamento aos sucessores. Nós tomamos conhecimento até da ação de empresas que fazem contato com esses credores, alegando terem poderes para antecipar esse pagamento. E, na verdade, isso se trata de uma fraude. Que tipo de cuidados a gente pode, talvez, dar para essas pessoas que estão nos assistindo para não serem vítimas de um golpe? Bem, o pagamento de precatórios, regra geral, deve-se observar irrestritamente uma ordem cronológica. Não há qualquer forma de burlar ou antecipar pagamento de precatório. Então, se pessoas procurarem, né, os credores dizendo, prometendo que vão receber antecipadamente o crédito, isso é uma falácia. O único modo da pessoa receber fora da ordem cronológica é se ela se predispuser a participar dos editais de acordo, que são conduzidos pelo Tribunal de Justiça e que independem mesmo de participação dos advogados. O próprio credor pode realizar a sua inscrição para poder receber antecipadamente, mediante oferta de um deságio ao ente devedor. Então essa parte meio que se apresentaria para uma reunião, talvez aceitando uma redução desse valor a receber e pode ter esse dinheiro ali em conta um pouco antes do prazo previsto? Seria isso? Sim, há previsão constitucional, né, de que os tribunais devem cobrar dos entes devedores uma certa quantia no exercício financeiro. Os entes possuem a faculdade de utilizar metade desse valor para fins de acordo. É o que acontece aqui em Minas com o estado de Minas Gerais, com o município de Belo Horizonte. Eles destinam metade do que é devido para fins de acordo. Então, o Tribunal de Justiça lança editais, as pessoas sem intermediários podem se inscrever no próprio site do tribunal, ofertarem o deságio que for interessante a elas e se classificadas forem, poderão receber esse valor, né, independente da posição que ocupam na fila. Ok, doutor Christian, muito obrigado pelas informações. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o conteúdo está disponível na internet. Você pode assistir pelo canal youtube.com/Justiça em Questão. Mensagens, críticas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp.
O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.